Olá! Quem viu ontem uma das notícias que mais foi replicada no meio do mercado imobiliário, que é a fala de um grande construtor, de uma grande construtora, de um dono de uma grande construtora, ele falando que ninguém segura o boom imobiliário que haverá em 2019. Quem gostou disso? E quem se empolgou? Eu vou descer o sarrafo em quem olha uma matéria dessa e pensa que isso é positivo para nós corretores e para os consumidores. Qual foi a vantagem que você teve desse boom imobiliário de anos passados? O boom imobiliário é muito bom no início, talvez, uma empolgação, aonde vem crédito imobiliário, e aí as pessoas começam a comprar um imóvel baseado no sonho, financiam 80%, 90% pensando que estão realizando o sonho da vida dele. E a quantidade de pessoas que estão tendo seus imóveis retomados por conta dessa euforia causada no mercado em anos passados. Hoje a gente enfrenta o pior momento do mercado imobiliário, um momento de menor quantidade de vendas. O mercado imobiliário está travado não só por conta da economia, o mercado está travado por conta dos altos preços, preços elevadíssimos que não cabem no bolso do brasileiro. Uma das provas disso é que o retorno da locação tem sido aqui no Rio em torno, isso bruto, de 0,2%, 0,3%, e já foi de 0,5%, 0,6%, 0,7%. Qual foi a última vez que você vendeu um imóvel para um cliente querendo comprar para alugar? Vale a pena? E até mesmo pessoas que estão vendendo imóvel e estão preferindo ficar no aluguel, porque não compensa imobilizar tanto recurso para economizar 0,2%, 0,3%, isso bruto. Porque se a gente for colocar durante o ano a quantidade de meses que o imóvel fica vazio, se a gente for colocar as despesas de condomínio extraordinários que cabem ao proprietário, se a gente for colocar nessa lista os valores de despesas para manutenção do apartamento, coisas que é obrigação do proprietário, você vai ver que esse retorno aqui no Rio, aqui na Zona Sul principalmente, tem dado 0,1%. Os aluguéis estão baratos? Não, não estão baratos. O que está acontecendo é que a perspectiva de preço está muito elevada. Enquanto ela não cair, a gente não vai destravar o mercado. E aí vem uma notícia dessa de boom, e aí alguns, alienados que não param para pensar, escutam uma fala de um dono de uma construtora que estava capengando das pernas em 2017, falar isso, e aí ele pega isso como uma notícia boa e vai inflamar o mercado imobiliário, vai passar isso para proprietários de outros imóveis. O proprietário vai perguntar: e aí, como é que está o mercado? O corretor vai falar assim: não, 2019 vai ser muito bom, porque o dono da construtora tal falou que ninguém segura o boom imobiliário. Sabe o que vai fazer? Esse proprietário não vai querer adequar o preço. Você vai ter mais dificuldade que um proprietário aceite proposta. E também as construtoras de adequar preço. Eu tenho visto alguns corretores de lançamentos falarem que agora tem saído, que o mês de... Inclusive na reportagem dessa pessoa, ele fala que o bimestre de agosto e setembro, foi de agosto e setembro, ou de setembro e outubro, eles venderam 800 milhões de reais, e que fazia tempo que um bimestre desse não vendia. Sabe por que venderam? Porque eu tenho conversado com pessoas do lançamento, as construtoras estão adequando o preço, estão caindo o preço. O que faz vender é a queda do preço. E aí chega um dono da construtora, uma pessoa que deve ter o respeito, ele tem os interesses dele para estar falando isso, porque isso não é uma notícia oficial, tá bom? E ele vai e prega isso. Para quê? Para você ficar espalhando isso, para o mercado não cair ainda mais e não destravar o mercado. É preciso que a gente equacione isso. O mercado de imóveis é um mercado de investimento. Então ele é ciclos. Então, o que acontece? A gente pegou um ciclo onde subiu todo o preço. Agora, nós temos que voltar, retornar. É assim. Foi assim lá nos Estados Unidos, foi assim em Portugal. Os preços subiram, o mercado travou. Os preços caíram, o mercado destrava. Só que a gente, por conta até de um momento político que realmente vai trazer melhorias para a economia, a gente está arriscado nem voltar o nosso mercado para um patamar
de liquidez. A partir do momento que o mercado estiver no momento de liquidez aqui embaixo, aí sim a gente pode voltar de novo a subir os preços de forma natural como era antigamente. Corretor aqui, que é antigo, eu tenho quase 20 anos de mercado. Antigamente a gente nem tinha tanto crédito imobiliário, mas eu te falo, vender imóvel era uma coisa muito mais fácil do que está sendo vendendo, do que é vender hoje. Hoje não tem interesse. O cliente... A gente comprava um imóvel antigamente, a pessoa que comprava para investir, para alugar, ele comprava, vamos supor, ele comprava um imóvel, ele lucrava o retorno da locação, que quando eu entrei no mercado era em torno de 0,6, 0,7, ele lucrava esse retorno. Ele, durante um período que ele mantinha um apartamento em 1, 2 anos, esse imóvel valorizava naturalmente e ainda ele tinha uma possibilidade. Na hora que ele fosse comprar, se ele fizesse uma proposta 10, 20% abaixo do mercado, e muitas vezes o proprietário aceitava, ele fazia o melhor negócio possível. Porque ele já de imediato, ele agregava ao seu patrimônio. Por exemplo, ele comprava um imóvel, vamos supor, de 500 mil por 400 mil. Ele comprava um imóvel de 500 mil por 450 mil. Com isso, ele já tinha no patrimônio dele agregado 50 mil reais. Ele tinha o retorno da locação e ainda ele tinha a valorização do imóvel. Hoje em dia, a gente vive um momento totalmente contrário. Ninguém está comprando imóvel para investir porque o retorno da locação é baixo. As pessoas não têm mais a valorização, pelo contrário, os preços dos imóveis estão caindo, então está arriscado hoje o cliente comprar um imóvel por 500 mil e daqui a 3 meses esse imóvel não valer 450. Então, é importante que a gente entenda que a gente vai viver um momento econômico bom, só que o mercado imobiliário está com patamares elevadíssimos e cabe a nós, corretores de imóveis, equacionar esse problema. Readequar os preços para baixo. Como? Eu tenho explicado isso todas as segundas-feiras numa live às 19 horas na página Corretor de Vanguarda, que eu chamo a fórmula do destravamento do mercado imobiliário. Só existe uma fórmula da gente destravar esse mercado e de forma constante. É o corretor aprender a trabalhar imóveis de proprietários que realmente tenham vontade e motivação de venda, que ele saiba precificar um imóvel numa faixa de valor vendável e pare de anunciar imóveis acima do valor normal. Eu explico tudo isso na fórmula do destravamento. Galera, não se leve por essa fala desse construtor, que é uma pessoa que a gente tem que respeitar, eu o respeito, só que ele está falando, aquilo ali não é um fato concreto. O mercado imobiliário precisa girar, é ciclos. Porque é um mercado de investimento. Então, nós vivemos toda a época de subida de preço. Antigamente subia devagarzinho, de repente fez assim, ó, vum, subiu. E quando chegou aqui, as vendas pararam de acontecer. E agora, a gente está tentando retomar a venda com a readequação de preço. A gente não pode ser movido agora, nesse momento, por essas falas motivadoras. Essas falas são replicadas por corretores, são replicadas pelos nossos conselhos, que não fazem uma crítica, tá bom? E preferem acreditar nessa falácia de um construtor que a gente merece respeitar, mas que na verdade ele está visando o desencalhe do estoque dele. Ele está visando ele construir alguma coisa nos terrenos que ele comprou e ele parou de construir. Então é importante que você faça isso, tá bom, galera? Conto com vocês, divulguem a fórmula do destravamento, é feita ao vivo às 19 horas na segunda-feira, toda segunda-feira, tá bom? Lá eu vou explicar para você como é que você pode, a gente numa força conjunta, atuar no mercado para readequar os preços. Grande abraço.